Olá, uma boa tarde. Continuamos a nossa maratona do Portal do Bicentenário, nesse 7 de setembro, rumo aos 200 anos de independência do nosso país. Que maravilha continuarmos após essa mesa, comandada por nossa companheira Dilza, e vamos dar sequência. Eu sou Marilede, sou professora da Educação Básica aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou uma mulher parda, com cabelos cacheados na altura da nuca. Estou vestindo uma blusa preta com estampas florais, uso óculos e sou de estatura, baixa estatura, né? Já bem cheinha, digamos assim. Então, gente, nós vamos dar sequência, de certo modo, à mesa anterior, Vozes e Lutas Insurgentes, Lélia Gonzalez e Feminismo na América. Nós vamos acompanhar a fala, né, da professora Flávia Rios. Mas antes, eu quero aqui agradecer o Euclides, que nos acompanhará, né, como intérprete de Libras, a Larissa, a Poliana, que estão no estúdio nos auxiliando nesse processo. A professora Flávia Rios, ela é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, doutora em Sociologia, pesquisadora do Núcleo de Estudos Guerreiro Ramos, do SEBRAP. A Flávia, ela nos falará sobre uma intelectual que eu, pessoalmente, só vinha conhecer após o meu ingresso aqui no portal do Bicentenário, a Lélia Gonzalez, uma das fundadoras do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e do Movimento Negro Unificado. Lélia Gonzalez, como vocês viram aí na mesa anterior, é uma grande intelectual brasileira e ainda pouco conhecida por nós. A Flávia Rios, ela é autora de livros sobre Lélia Gonzalez, que nós podemos encontrar aí já uma vasta, né, produção da autora. Lançou recentemente, em 2020, com a professora Márcia Lima, o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, pela editora Zahar. Então, nós vamos acompanhar, nesse primeiro momento, do vídeo, dessa gravação, dessa produção, a fala da professora Flávia. E, na sequência, nós vamos ouvir uma companheira de trabalho aqui do nosso portal, a Adriana de Paula, do Sistema Municipal de Educação de São Paulo. A Adriana que tem nos encantado e blindado com as discussões sobre Lélia Gonzalez. Ela fará a leitura de trechos de obras de escritoras negras e indígenas da América Latina. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvi-la. Está um trabalho lindo e maravilhoso. Que nós, que somos professores aí da educação básica, teremos, assim, boa oportunidade para trabalharmos com nossos estudantes. Essa atividade, ela trata da trajetória de vida, da produção intelectual e da importância de Lélia Gonzalez nesses 200 anos de lutas por liberdades no Brasil. A Adriana nos acompanhará lá no chat, então vocês participem conosco, poderemos interagir com vocês, eu também estarei lá. E retorno aqui após assistirmos o vídeo. Um abraço para todos e até daqui a pouco. Ah, e antes, não se esqueça, dê seu like aí, compartilhe o nosso portal. Vamos ao vídeo. Bastante significativa e no campo internacional. Sua produção acadêmica foi traduzida, não toda, mas uma parte. Eu sou Flávia Rios, professora da Universidade Federal Fluminense, e integro o Afro-SEBRAP. A Lélia Gonzalez é uma autora brasileira que escreveu, especialmente entre os anos 70, 80 e a primeira metade dos anos 90, sobre vários assuntos importantes e decisivos para o país. É uma intelectual, tradutora, de origem nas Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas que viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. A Lélia Gonzalez foi uma pessoa
que esteve muito envolvida com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com o feminismo no Brasil, e refletiu e tem suas interpretações para o país, assim como para a América Latina. É interessante destacar que nas suas reflexões ela se apresenta como uma intérprete do país no que diz respeito à sua formação nacional, dando destaque para aqueles grupos sociais que são subrepresentados ou que têm suas imagens rasuradas, invisibilizadas também pelas narrativas e pelas grandes interpretações clássicas, tidas como clássicas do país. Então, nesses 200 anos de Brasil, me parece oportuno que a gente passe a trazer autores e autoras que refletiram, produziram reflexões em pensamento original sobre o país, tanto do ponto de vista histórico, antropológico e também filosófico. É o caso dela, é uma filósofa de formação e também uma autora muito comprometida com a transformação social, fazendo diagnósticos sobre o país e também pensando na forma e nas formas pelas quais o país poderia ultrapassar, enfrentar os seus problemas de desigualdades mais estruturais, como as desigualdades de gênero, como as desigualdades raciais, como as desigualdades econômicas, especialmente levando em conta essa leitura de país que envolvesse uma interpretação que interconecte estas múltiplas dimensões estruturais que levam à permanência, à estruturação das nossas desigualdades. A Lélia Gonzalez produziu muito preocupada com a figura das mulheres negras, seja no aspecto da sua representação, de representações estereotipadas, equivocadas, coloniais, mas também se preocupou muito com os legados, com as insurgências dessas mulheres e com a sua forma de trabalho, seja no período escravista, seja no período do capitalismo, no período contemporâneo. A Lélia Gonzalez se preocupava muito também com as formas de organização coletiva dessas mulheres, das camadas populares, e é por isso também que a sua obra é bastante importante para entender a representação, a produção de conhecimento destas pessoas, né, com as quais ela estava muito envolvida e também oriunda dessas classes populares. Como professora universitária, Lélia Gonzalez deixou um legado muito importante em termos de produção acadêmica, de formação de estudantes, de produção de textos, livros, artigos, no debate público também, uma produção bastante significativa, e no campo internacional. Sua produção acadêmica foi traduzida, não toda, mas uma parte em língua estrangeira, especialmente alguns textos para o francês, para o inglês e também para o espanhol. A Lélia Gonzalez deixou vários conceitos, mas dois deles que merecem destaque por aqui. A ideia de americanidade, que é pensar o país num contexto da América Latina, mas não reproduzindo as formas mais tradicionais e dominantes de pensar a América Latina. Ao contrário, a Gonzalez trazia a ideia de americanidade como um construto amplo que ultrapassasse a dimensão étnica, racial, até linguística, nacional, levando em consideração a formação complexa que é essa região, que envolveu esse colonialismo, mas que envolveu também a contribuição, a presença dos povos originários, indígenas, e também a presença das pessoas que, pelo tráfico negreiro, estavam na formação destes países latino-americanos, né? Ela, então, vai falar da africanidade como uma construção político-cultural, né, importante em termos de solidariedade transnacional, e ela
também vai pensar a América Latina para uma nova chave, uma chave em que há o conceito da Méfrica Ladina, em que tanto a África, né, como um lugar de origem, um lugar onde saíram boa parte da força de trabalho que se constituiu na região latino-americana, bem como os trabalhadores, as origens indígenas, né, pessoas que já estavam aqui nos territórios das Américas, que construíram e formam então este território, essa área não só continental, mas também a área caribenha, que faz parte da análise da autora. A Gonzalez, então, vai repensar os problemas coloniais das formas mais tradicionais e clássicas da nomeação, que é a América Latina, trazendo então essa possibilidade analítica, política, cultural, de reimaginação da região, a partir da ideia de Améfrica Ladina. Fica então uma contribuição importante da autora, que tem sido lida, estudada, uma autora muito atual nos debates hoje sobre a questão da descolonização, sobre os problemas que envolvem a memória, sobre os problemas que envolvem as questões da visibilidade de povos que tradicionalmente vivem experiências de genocídio desde o contexto da chegada dos portugueses no país e desde o contexto da instituição do regime e do sistema escravocrata no país, né? Então é muito importante ter uma voz, uma autora, uma intelectual do calibre da Lélia Gonzalez, que foi reconhecida em seu tempo como uma autora importante para falar a partir da América do Sul, sobre a América do Sul, mas também transcendendo este lugar, e é importante na atualidade em que os debates, as teorias e as novas epistemologias sobre as questões coloniais têm sido colocadas no debate, bem como têm sido colocadas as reflexões sobre as questões interseccionais da nossa cultura, e a Gonzalez é uma das precursoras, assim como foi Angela Davis, assim como temos intelectuais relevantes e importantes em outras partes do globo. Temos aqui a Lélia Gonzalez refletindo, produzindo, criando e propondo possibilidades de uma construção coletiva, de uma solidariedade transnacional, transétnica, que merece estudo, cuidado. Preciso destacar, por fim, que essa produção toda da Gonzalez, tão original, também conta com uma escrita voltada para um grande público. Então a Gonzalez tem uma obra muito interessante, porque também ela se preocupou em escrever de modo que as pessoas pudessem compreender os debates que a autora fez sobre a questão nacional, mas também a questão latino-americana. Fica então esse breve registro da biografia, da produção intelectual de Lélia Gonzalez, do seu legado e da relevância de se pensar a partir dele, para além inclusive da Lélia Gonzalez, nesses 200 anos de Brasil. Lélia Gonzalez, Mulheres Negras e Mulheres Indígenas, Améfrica Ladina, leitura de trechos de obras. Falar da opressão da mulher latino-americana é falar de uma generalidade que oculta, enfatiza, que tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito caro pelo fato de não ser brancas. Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. A discriminação que elas sofrem assume um caráter triplo.
Dada sua posição de classe, ameríndias e americanas fazem parte, na sua grande maioria, do proletariado afro-latino-americano. Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. Carolina Maria de Jesus. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Carolina Maria de Jesus, do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Domitila Barrios de Tungara. A situação econômica em todo o país, dizíamos entre nós, se tornou mais e mais difícil com as medidas adotadas pelo governo, tais como a desvalorização monetária e o pacote econômico. O custo de vida vem subindo terrivelmente. Anos atrás, nossos filhos eram menores e, portanto, nossas necessidades eram menores. Com o passar dos anos, cresceu em número os gastos com vestuário e alimentação. As forças dos nossos esposos vão diminuindo dia a dia e eles vão envelhecendo mais e mais, porque o trabalho é duro e o baixo salário que ganham não lhes permitem repor todas as energias gastas. Domitila Barrios de Tungara, no seu livro Se Me Permitem Hablar, Testemunho de Domitila, una mujer de las minas de la Bolívia. Cabe aqui um dado importante da nossa realidade histórica. Para nós, amefricanas do Brasil e de outros países da região, assim como para as ameríndias, a conscientização da opressão ocorre antes de qualquer coisa, pelo racial. Exploração de classe e discriminação racial constituem os elementos básicos da luta comum de homens e mulheres pertencentes a uma etnia subordinada. Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. Rigoberta Menchú. Meu nome é Rigoberta Menchú. Tenho 23 anos. Esse é meu testemunho. Não aprendi num livro e nem sozinha. Quero deixar claro que esse testemunho não é a minha vida, é também o testemunho de minha gente. Minha história é a história do povo da Guatemala. Minha experiência pessoal é a realidade de um povo inteiro. Rigoberta Menchú, no livro Me llamo Rigoberta Menchú e assim me nació la consciência. Autora Elizabeth Burgos. Amefricanidade. Identifica na diáspora uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Lélia Gonzalez, no artigo A Categoria Político-Cultural de Amefricanidade. Amefricanidade. Reconhecê-la é, em última instância, reconhecer um gigantesco trabalho de dinâmica cultural que não nos leva para o lado do Atlântico, mas que nos traz de lá e nos transforma no que somos hoje, amefricanos. Lélia Gonzalez, no artigo A Categoria Político-Cultural
de Americanidade. Riomara Cátio Cabalheiro. Quantos deles morreram? O mar foi o único testemunho de aqueles que vieram abrir o caminho em direção à América. Morreram muitos, outros chegaram à América. Riomara Mercedes Cátio Cabalheiro, no livro e o poema Ancestros, no livro Tumalali, Naguinili, La Voz do Coração. País, Honduras. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo. Lélia Gonzalez, a categoria Política Cultural de Americanidade. Shirley Campbell Barr. Me nego rotundamente a negar minha voz, meu sangue e minha pele, e me nego rotundamente a deixar de ser eu, a deixar de me sentir bem, quando vejo meu rosto no espelho. Shirley Campbell Barr, e o livro Rotundamente Negra e Outros Poemas. País, Costa Rica. Todas as imagens utilizadas nesta apresentação estão sob a licença do Creative Commons, exceto o da Riomara Cátio Cabalheiro, que é uma reprodução de foto do Facebook da autora. Já ouvi e vi esse trabalho algumas vezes e não tem como não se emocionar. Todas as vezes que ouço, me emociono com a voz cuidadosa, primorosa da Adriana, que está convocada a produzir um podcast com essas leituras e outras. A Adriana faz uma leitura assim perfeita. Não tem como não se emocionar com as histórias dessas mulheres fantásticas, né? Que nos deixaram esse legado e que nós conhecemos ainda tão pouco, nós professores e professoras da educação básica. E na data de hoje, pensarmos o quanto que a gente ainda precisa caminhar, né? Eu que ainda trabalho como escola em área de vulnerabilidade, a gente percebe o tanto que a gente precisa caminhar, o quanto de independências a gente ainda precisa ter. Agradeço em nome do portal, todos vocês que estão aqui presentes, participando, interagindo no chat conosco. Deixo aqui os agradecimentos e o convite para que vocês permaneçam conosco, continuem conosco, e que vocês vão ver, até encerramento desse dia de maratona, a riqueza que ainda temos para trabalhar com todos. Na sequência, fica aqui o convite para a mesa A Escola no Brasil da Independência Homeschooling, um assunto bem aí polêmico e que está aí na crista da onda. Agradeço o Euclides, que esteve aqui conosco fazendo a interação, né, a tradução em Libras. Agradeço as meninas que estão aqui conosco, a Larissa, a Poliana e a Adriana. Um forte abraço para vocês, fique conosco, Portal do Bicentenário e a Educação Básica, unidos para pensar, problematizar e refletir sobre as independências do nosso país.